Ou você morre herói, ou vive o bastante para se tornar o vilão. Sim, galera! Foi ele que disse essa frase e ele se tornou o vilão. Tony Stark, Robert Downey Jr. vai voltar para o CM como um dos maiores vilões de todos os quadrinhos. Pelo menos os quadrinhos da Marvel. Foi anunciado no sábado que Robert Downey Jr. vai se tornar ninguém mais, ninguém menos do que Victor Von Doom. Pra quem não sabe pelo nome dele, é o Doutor Destino. Ele que é um dos maiores vilões do Quarteto Fantástico, e não só do Quarteto Fantástico, mas de toda a Marvel. Agora vai estar de volta nos cinemas depois do fracasso que foi o filme do Quarteto Fantástico lá da Fox. Agora ele vai estar novamente dentro do UCM, com nada mais, nada menos do que a direção dos irmãos Russo, que pra você que não sabe, foi quem encabeçou tudo ali em Ultimato. Então, se os caras manjam de quadrinhos como eles aparentam manjar e eles sabem do que eles estão fazendo, a gente só pode esperar um grande filme, uma grande saga, ainda mais com o Robert Downey Jr. interpretando esse grande vilão. Mas a grande questão, qual que é a ligação do Doutor Destino com o Tony Stark? Tem como o Doutor Destino ser o Tony Stark ou não? Ou simplesmente eles estão se aproveitando da ideia do multiverso e tá simplesmente metendo louco mesmo e chutando para todos os lados e tentando trazer o Robert Downey Jr. como o rosto do UCM que ele foi no passado para essa nova fase fracassada da Marvel. É isso que a gente vai ver nesse vídeo, então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e lembrando que o seu comentário ele é muito bem-vindo aqui e eu interajo com todo mundo. Então se você comentar aqui Marvel, eu vou deixar um coraçãozinho e responder você também. Eu respondo todo mundo aqui no comentário, sempre que o possível. Então, sem muita demora, vamos entender qual é a ligação de Robert Downey Jr., Tony Stark com Victor Von Doom. Então vamos entender então qual que é a ligação do Tony Stark com o Doutor Destino. Como todo mundo sabe, a Marvel está passando pelo processo do multiverso nessa nova fase dos filmes da Marvel, né, pelo UCM. Tendo isso em vista, a gente abre um grande parênteses aqui pra gente trazer todos os personagens que foram destacados nos filmes anteriores, tanto da Fox, própria da Marvel, que foi utilizado nos outros filmes anteriores. Só que também a gente tem um grande parênteses aqui, que todos os filmes após o Ultimato foi um grande fracasso de bilheteria. E sinceramente, deixando a minha opinião também, se vocês quiserem deixar a sua opinião sobre o que vocês acharam dos últimos filmes, cara, foi horrível os filmes. É claro que eu fui assistir os filmes e tudo mais. A princípio, quando você vê os filmes na emoção do filme, ele é até interessante e tudo mais, mas todos os filmes, quando chega na metade dele, você já tá se perguntando o que você está vendo ali. E não é os quadrinhos, não é a essência do personagem. Então, talvez eles trazeram o Robert Downey Jr. Para ser o vilão passa todo sentido, tanto como marketing, né? Para você trazer novos públicos, né? Trazer novos públicos só não, mas também reviver o público antigo que gostava do UCM, gostava de ver o Robert Downey Jr. com uma cara disso. Mas aí você deve estar se perguntando se isso não vai se confundir, porque o Robert Downey Jr. era o Tony Stark. Mas aí se você pega nos quadrinhos, o Tony Stark já foi justamente Victor Von Doom, pela linha do tempo, né, como um Kang também. A gente nesse momento tá passando justamente por isso. O Loki, ele tá dominando todas as linhas do tempo e criando diversas ramificações. E quando ele cria essas diversas ramificações, ele cria justamente a possibilidade da gente introduzir um Tony Stark que também é um descendente do Kang, ou um próprio Kang diferente. Por que não ele não se tornar Victor Von Doom? Aí a gente partindo para essa ideia, a gente consegue entender também a análise e a cabeça do Tony Stark. Se você pega o Victor Von Doom pelos quadrinhos, ele nem sempre é só o vilão com o complexo de vilão, de tomar tudo e dominar tudo. Victor Von Doom, muitas vezes ele surgiu como vilão nos quadrinhos, justamente pela ideia de tentar proteger tudo e todo mundo, com, lógico, o conceito deturpado de justiça dele. Quem mais não tem o conceito errado de justiça do que o Tony Stark? A gente mesmo viu nos filmes do UCM diversas vezes que ele mesmo criou os próprios vilões tentando proteger a humanidade. Um grande exemplo que a gente pode ter aqui é o próprio Ultron, que foi um dos maiores vilões ali que surgiu na Marvel, que foi uma criação do Tony Stark para tentar proteger a Terra. Então a gente consegue encaixar esse mesmo roteiro nessa imagem de filme se a gente for tentar analisar e, lógico, teorizar em cima dessa aparição do Tony Stark como Victor Von Doom. E quem sabe no universo dele, né, na realidade aonde ele surgiu, ele passou por todos os mesmos problemas que o Tony Stark passou do universo do CM que a gente acompanhou, só que em algum momento desse, vamos dizer que um dos monstros que ele criou deu certo e ele conseguiu proteger a Terra contra o Thanos, não houve nenhum ataque contra a Terra
e essa terra foi protegida pelo Tony Stark. E ele pode sim ter despertado esse processo de justiça, né? Essa ideia deturpada de justiça. E agora, com o conhecimento do multiverso, entendendo que existe outros universos que podem ameaçar a realidade dele, ele tentar dominar esses multiversos e trazer a ideia de justiça dele para os outros. A gente já viu o Tony Stark fazendo isso nos quadrinhos, se tornando o Homem de Ferro superior. E por que não ele se tornar agora Victor Von Doom? Então, na minha teoria, o que pode acontecer referente a isso? Tony Stark nada mais do que descobre como viajar pelo multiverso. E ele vai linha do tempo após linha do tempo, destruindo tudo aquilo que possa significar uma grande ameaça para a linha dele. Meio que como se ele estivesse podando as linhas do tempo, destruindo as ramificações, criando as ramificações no qual ele tem o controle sobre isso. Então não fica tão longe a gente teorizar algo referente a isso. Mas aí você deve estar perguntando, mas o Kang foi apresentado pra gente e aonde ele surge como Kang? Quando você cria diversas ramificações, você também cria diversas ramificações do Kang. E também você vai criar também as legiões dos Kangs, né? Aquela ordem ali onde eles estavam se concentrados, eles reuniam para tomar as linhas do tempo, né? A grande guerra multiversal. Então a gente pode teorizar aqui o seguinte: Victor Von Doom entendeu que achou essa reunião dos Kangs e ele mesmo destruiu todos os Kangs. E por isso não existe mais Kang agora no universo da Marvel, já que a gente tirou, né? A Marvel tirou o ator que fazia o Kang, interpretava o Kang. E para não ter um furo de roteiro, eles podem simplesmente colocar isso, que o Victor Von Doom exterminou todos os Kangs e agora ele é a grande ameaça multiversal. E quem sabe até mesmo, né, derrotando o próprio Loki e tomando o lugar do Loki para proteger as linhas do tempo, criando uma ramificação no qual só ele tem o controle de tudo. Agora eu quero que você tente imaginar esse cenário. É o Doutor Destino colocando toda a visão dele de proteção, lógico, da forma mais errada possível, num pensamento todo genocídio, destruindo todas as linhas do tempo e criando a si só a própria proteção. E a gente vendo o Loki se tornando o grande herói do UCM, assim como foi o Thor e o Tony Stark no Ultimato. Bom, essa é a minha teoria. Espero que eu tenha conseguido explicar e passado um pouco do que eu estava pensando e do que eu entendo referente aos quadrinhos aqui e tudo mais, do que eu consegui juntar. Esse é o meu primeiro vídeo que eu faço nesse estilo e eu vou estar tentando lançar o mais breve possível aqui, pra gente não perder essa ideia aqui, a gente conseguir unir todas as ideias de vídeos e tudo mais, e a gente chegar num conceito mais legal pra gente discutir referente a isso. Então eu peço pra você que deixe os seus comentários, ele é muito importante, vamos discutir sobre isso. Eu creio que quanto mais comentário, mais a gente discutir sobre isso, a gente chega em uma teoria mais plausível para ambas as partes. Dito isso, não esqueça de deixar o seu joinha. E é isso aí, pessoal. Te vejo no próximo vídeo e fui!